verdade comigo, não há como você vencer sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Quem irá sentar à mesa enquanto com glória e honra. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto comprar. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa. Pedro, A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. É com muita alegria, com muita satisfação no nosso coração que mais uma vez, mais esse sábado, nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus nos tem revelado através da sua palavra. E eu espero que nessa noite você possa ser edificado com a palavra de Deus e que você possa compreender algumas coisas que nós vamos compartilhar nessa noite, nesse texto. Eu quero aqui cumprimentar alguns irmãos que estão chegando aí. A irmã Creuza Batista, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Rosângela, a irmã Luzia Lopes, o pastor Agileu, toda a tua família. Já estendo aqui o meu abraço, meus parabéns para a irmã Fátima, que hoje também está fazendo aniversário. Deus abençoe a sua vida, irmã Fátima, que o Senhor possa continuar derramando da sua bênção, da sua unção, do poder da sua graça sobre a sua vida, e que essa data venha se repetir até o arrebatamento da igreja. Paulo César e Josimara Cardoso, Deus abençoe a vida de vocês. Presbítero Almira, Paulinha, as Marias lá, a Vitória e a Adu. E também o meu amigo Pedro Persil, toda a sua família, a Sirlene, né? O Pedrinho e o Daniel? Gabriel. Não, filho do Pedro? Gabriel. Deus abençoe então a vida de vocês aí, Pedrinho. A irmã Andréia Crivelli. Amém. Deus abençoe sua vida. O pastor Alessandro Merlin, que Deus abençoe grandemente sua vida.
né? E mais irmãos eles que estão entrando, a irmã Luzia Lopes, a irmã Rosângela Bonfim, que ela sempre compartilha, ela às vezes não assiste, mas ela está compartilhando aí, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. E nessa noite Deus tem uma palavra grandemente ao nosso coração. Ele quer falar comigo e com você. Eu peço para você, abra seu coração, peça para o Senhor abrir os seus ouvidos espirituais, porque o Senhor tem palavras maravilhosas para o nosso coração. Somente Ele sabe aquilo que eu e você estamos passando. Então eu digo para você, fique ligado naquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? Eu também quero mandar os parabéns hoje para a Gabi, né? Ali a dona Anícia, que eu fui hoje ali fazer uma visita para eles, né? O Márcio sofreu um acidente, que até eu comentei que ele estava aí passeando semana passada. Graças a Deus ele está bem, né? E eu tive ali fazendo uma visita para eles, hoje é aniversário da Gabi. Que Deus abençoe sua vida, Gabi. E amanhã é aniversário do João César, meu genro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? A irmã Franciele também está entrando ali. Que Deus abençoe você, a sua casa, né? E eu peço para você, fique ligado, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para nós nessa noite, amém? Amém, queridos. Curva sua cabeça aí, vamos iniciar uma oração nessa noite, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu exalto o teu santo nome. Pai, eu peço que nessa noite a tua unção do teu Espírito Santo e a plenitude do teu Espírito venha sobre nossas vidas, sobre a vida desses que estão assistindo e que vão assistir depois, e que o Senhor possa falar verdadeiramente aos nossos corações nessa noite. É o que eu oro, te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem hoje é: não seja incrédulo, mas crente. Esse texto está no livro, esse versículo que eu falei está no João capítulo 20, versículo 27. Eu vou ler aqui, mas nós vamos iniciar lá desde o versículo 19. No capítulo 20, do versículo 27 do Evangelho de João, diz assim: depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Amém? A irmã Cecília está entrando aí, Barbosa, Deus abençoe a sua vida, irmã Cecília. Queridos, vamos iniciar do princípio. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das pessoas que muitas vezes vê milagre, mas não acreditam no milagre. Nós vamos aqui falar dos olhos carnais e dos olhos espirituais. Porque a Bíblia nos ensina que aquilo que nós enxergamos com os olhos espirituais, nós somos espirituais. E aquilo que nós enxergamos com os olhos carnais, não podemos entender as coisas espirituais. Isso me faz lembrar quando Jesus ele falou aos seus discípulos e falou aos fariseus, quando ele estava próximo ao templo, que ele disse que ele iria derrubar aquele templo e iria reconstruir ele em 3 dias. Os fariseus, os próprios discípulos, olharam com os olhos carnais, porque eles falaram assim: mas nós levamos mais de 40 anos para construir isso, e em 3 dias você vai reconstruir isso. Então eles estavam olhando com os olhos carnais, e Jesus falando da área espiritual. E aqui está se cumprindo, depois da morte de Jesus Cristo, da sua crucificação, da sua ressurreição, a reconstrução do templo, a qual ele disse que iria derribar. Isso me faz lembrar também de Jó. Porque Jó, com toda a sua enfermidade, com todos os seus problemas, Jó olhava com os seus olhos espirituais, enquanto seus amigos, a sua própria esposa, olhava com os olhos carnais, dizendo: você está no pecado, amaldiçoa esse Deus, né? Entregue a Deus aquilo que você tem feito de errado, para ver se Ele tem misericórdia da tua vida. E Jó olhava com os olhos espirituais, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim prevalecerá sobre essa terra. Então, quando nós vamos para esse texto agora, lá no versículo 19, nós vamos ver que o texto diz assim: chegado, pois, a tarde daquele dia, quer dizer, domingo à tarde, que era o primeiro da semana, estando as portas trancadas, onde os discípulos estavam reunidos, por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. Porta cerrada, o que significa? Significa uma barreira que os discípulos estavam colocando entre eles e Jesus, entre eles e Deus.
Eles estavam trancados porque Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia sido sepultado. Porém agora, nesse domingo, Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam com medo. Então eles se trancaram no lugar com medo dos judeus, com medo daqueles que prenderam Jesus, porque o medo deles era que acontecesse com eles aquilo que havia acontecido com Jesus. Então eles estão trancados, com medo. E nós estamos vendo hoje, no meio da nossa caminhada cristã, muitas pessoas com medo. Muitas pessoas incrédulas. Quando eu falo incrédulo, não estou dizendo para você virar evangelho. Eu estou dizendo para você crer que Jesus Cristo é poderoso para curar a tua enfermidade. Jesus Cristo é poderoso para restaurar seu casamento. Jesus Cristo é poderoso para mudar uma situação, um cenário, um círculo a qual você está. Então quando Jesus fala para Tomé, não seja incrédulo, seja crente, ele quer dizer, Tomé, crê na minha ressurreição. Nós como cristãos, o que nós acreditamos? Na ressurreição de Jesus. Nós acreditamos que haverá o arrebatamento da igreja. Nós acreditamos que nós vamos estar no céu. Então nós cremos nisso, nós profetizamos isso, nós pregamos isso. Porém Tomé, ele está num cenário onde ele precisa ver milagre para acreditar no milagre. Mas não bastava só Tomé ver o milagre, ele precisava tocar no milagre. Mas nós vamos chegar lá. Então o versículo 19 inicia que Jesus chega e eles estão com o quê? Com medo, trancados, escondidos, apavorados. E tem muito cristão, querido, eu não estou falando nem dos ímpios, eu estou falando de muitos cristãos que eles estão trancados com medo. Com medo dessa pandemia, e eu não estou dizendo que você não deva ter medo. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Porém, nós muitas vezes somos incrédulos e não acreditar que tudo isso é permissão de Deus e tudo isso vai acabar quando Deus quiser. Porém, nós estamos virando muitas vezes Tomé. Nós estamos olhando situações e nós estamos dentro da igreja. Assim como os discípulos estavam com Jesus antes da sua morte, da sua crucificação, eles andavam sorrindo, eles davam risada, eles viam milhares de milagres de Jesus. Porém, quando Jesus não está mais com eles, eles têm medo. E agora estão com medo de ser presos, medo de ser mortos, mas porém eles esqueceram da promessa de Jesus. Jesus, desde o início dos seus 3 anos e meio do ministério, ele sempre falou para os seus discípulos, eu vou ser crucificado. É preciso que eu vá, é preciso que eu morra, é preciso que eu vá para a cruz, para que vocês tenham vida e vida eterna. Porém, os discípulos, eles parece que não entenderam isso. Então aqui nós vamos ver que quando Jesus chega aqui no versículo 19, eles estão trancados com medo. E aí eu pergunto nessa noite, qual é o teu medo? O que tem feito você se trancar? O que tem feito você estar apavorado? O que tem feito você se esconder? Fechar as portas? Barreira. Quando porta cerrada significa barreira, um impedimento entre você e Deus, entre aquilo que Deus quer fazer e você coloca barreiras no meio. Porém, o versículo 20 diz que, dizendo isto, eles mostrou-lhe as mãos e o lado, onde o soldado havia furado ele com a lança. E os discípulos agora se alegraram ao ver o Senhor. Quer dizer, quando Jesus chega num cenário, independente daquilo que você passa, daquilo que você vive, o cenário que Jesus chega agora, aquele medo, irmã Valquíria, que eles estavam apavorados, Jesus chega e diz, a paz seja convosco. O que Jesus quis dizer? Meus discípulos, tenham paz, eu estou aqui. Porém, eu posso não estar aqui sempre com vocês fisicamente, mas espiritualmente eu sempre vou andar com vocês. Então tenha paz, a paz seja convosco. E a Bíblia diz que eles se alegraram ao ver Jesus. Quer dizer, por um instante, por um momento, eles esqueceram o medo. Por um momento, por um instante, eles esqueceram que eles estavam sendo perseguidos. Por um momento, eles tiveram paz. Por um momento, eles tiveram alegria, porque eles estavam vendo o mestre, irmão Valquíria. E muitas das vezes Deus ele chega perante a muitos, né? Ele está convocando homens e mulheres para uma grande colheita dos últimos dias. Aleluia. E cristãos que estejam dispostos a lutar na força do Senhor para cumprir a sua vontade nesta terra. E muitas das vezes eu e você nós temos medo. Nós estamos como o Silvio acabou de dizer, nós estamos nos retendo daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quando ele chegou ali os discípulos e mostrou para os discípulos ficaram felizes, né, de ver, mas ficaram abismados. Mas ele sabia, Jesus já tinha falado para ele, eu vou voltar. Mas muitas das vezes
as pessoas são incrédulas, elas não acreditam naquilo que o Senhor tem falado. Nós temos que ter mais fé, porque é muito mais fácil eu viver aquilo que eu estou vendo do que eu viver aquilo que eu ainda não vi. A minha fé às vezes é pequena para mim, para cumprir a promessa do Senhor na minha vida. Como estavam ali os discípulos, eles estavam em 11, porque faltava um. Quem que faltava? Tomé. E onde Tomé estava? Tomé estava fora de posição. E muitas das vezes tem servos, tem crentes fora da posição, esperando que o Senhor ele desça do céu e chacoalha: filho, vamos fazer a minha vontade. Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, em sacrifício da vida dele por mim e por você. Aleluia. Para nos resgatar das mãos de Satanás e destruir todas as obras do diabo contra a minha vida e contra a sua. E nós muitas das vezes estamos parados no tempo. É tempo de acordar, levantar. Ah, irmã, mas eu estou entristecida. Irmão, bate a poeira aí, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora, vamos adiante. Porque quem está na nossa frente, a nossa força vem do Senhor. A minha força e a sua tem que vir do Senhor. Amém? Versículo 21 diz assim: Jesus lhe disse pela segunda vez. Olha, a segunda vez Jesus está dando a paz dele para eles. Jesus diz: a paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O que Jesus quis dizer aqui? Jesus quis dizer assim: meus discípulos, a partir de agora vocês não são mais discípulos, vocês são apóstolos, vocês são enviados. O ministério de vocês como apóstolo inicia agora. O que Jesus queria que eles entendessem, que era a confirmação de pregar, fazer a obra de Cristo. Então, versículo 22, e tendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. E aqui eu vejo algo interessante. Jesus no versículo 22 vai soprar sobre os seus apóstolos agora a unção do Espírito Santo. Porém, Tomé não vai receber, porque Tomé não está aqui. E aí, como a minha esposa disse, onde está Tomé? Tomé está fora de posição. Tomé é aquele que era para estar com os discípulos. E é muito cristão que está fora de posição. São cristãos que muitas vezes, ao invés de quando Deus fala, fique na posição, ele sai da posição. E aí quando o Espírito Santo, sabe aquelas pessoas que vão para a igreja, e você já deve ter presenciado isso, muitas vezes a igreja entra numa unção tão grande, num poder de Deus tão grande, e tem pessoas que saem e falam assim: eu não recebi nada. Tomé, porque elas não recebeu. Então não está na posição, não tá na mesma fiação. Então aqui eu vejo que Jesus estava dizendo assim, ó, no versículo 21, e tendo dito isso, assoprou sobre ele e diz: recebeu o Espírito Santo. E no 22, né? E tendo dito, assoprou sobre ele e diz: recebeu o Espírito Santo. No 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiveres serão retidos. Discípulos, recebe sobre eles, os discípulos estão recebendo sobre eles o Espírito Santo, mas Tomé não está com eles, né? E aí eu te faço uma pergunta: onde Tomé estava? Tomé estava fora da posição, Tomé também estava com medo, Tomé também estava afastado. Tomé, quando nós vamos entender esse texto, e a gente vê que os discípulos, 10 discípulos estão recebendo o sopro do Espírito Santo, a autoridade, a plenitude do Espírito, a mesma autoridade que Jesus tinha. Jesus está dizendo aqui, ó, e tendo disso, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebe o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados. Quem poderia perdoar pecados? Somente Jesus e Deus podia perdoar pecados. Os fariseus muitas vezes debatiam com Jesus porque diziam assim: só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus disse: eu sou de Deus. E aí Jesus vem e fala para o seu discípulo: ó, a mesma autoridade que o Pai me deu de perdoar pecados, vocês estão recebendo através do sopro do Espírito Santo. Aleluia. A mesma autoridade. As pessoas que pedirem perdão e vocês perdoarem serão perdoados, mas aqueles que se retirar, aqueles que não aceitarem, vocês retirem deles também. Então o que Jesus estava dizendo aos seus apóstolos: a meus apóstolos, o Pai me enviou, e assim como eu fui enviado do céu pelo Pai para formar vocês,
para orientar vocês, para dar autoridade a vocês. Agora eu estou passando a vocês essa autoridade do Espírito Santo. Vocês têm a mesma autoridade Aleluia, que eu. Jesus. Vocês vão curar orando, vocês vão expulsar demônio, vocês vão fazer tudo o que vocês vão até ressuscitar mortos. Pedro ressuscitou. A unção não estava naquilo que a unção estava no Pedro, mas não era através de Deus. O que Deus usava Pedro, como usava Jesus, como usou Elias. Então a gente olhava para Elias, Eliseu e Pedro, eles ressuscitando as pessoas, Deus operando neles. É esse sopro do Espírito Santo. Aquilo que Eliseu falou para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. Não é o espírito do Elias, mas o Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias. Eliseu queria dobrado. E nós, como os discípulos, temos esse mesmo unção do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é sobre nós. Então, se você crê nessa noite, receba porção dobrada do Espírito, receba o sopro do Espírito sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Aleluia. Nada é impossível para esse Jesus que diz: a vocês dou a mesma autoridade que o Pai me deu. O Pai me enviou e agora eu os envio. Vocês são agora os meus apóstolos. Vão fazer a minha obra, vão pregar a minha palavra, vão curar pessoas, vão transformar pessoas através da palavra. Porém, aqui nós vamos ver no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus veio. Perdeu a oportunidade de receber também. Não que ele não tenha recebido depois, porque ele também foi apóstolo, mas ele perdeu por estar fora da posição. E muitas vezes eu e você, nós temos perdido algo de Deus por nós estarmos fora de posição, irmão Valquírio. E eu estava lendo aqui, Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aqui ele diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Muitas das vezes, aqui você vai ver aqui, do 19, né, até aqui na parte que fala quando Jesus encontra Tomé. Ele fala: a paz seja convosco, com vocês, 3 vezes. Quantas vezes o Senhor tem falado? Você tá disperso. Aqui ele falou 3 vezes para os discípulos. E os discípulos estavam o quê? Dispersos. Eles estavam Quantos crentes estão dispersos? Verdade. Quantos crentes estão dispersos? O Senhor está te chamando para uma grande obra. Hoje à tarde veio um rapaz aqui em casa, hoje na hora do almoço, e eu estava conversando com eles sobre isso. Até o Senhor mostrou os material, as bíblias dele para ele. Ele é um músico de uma igreja, um amigo nosso, e ele disse para mim: eu quero me aprofundar na palavra. Eu me sinto sujo de que esse mundo ele está pecaminoso. Eu quero que as minhas vestes ficam brancas. Eu não quero ficar no pecado, eu não quero me sujar. Eu disse para ele: nós temos que se aprofundar na palavra. E muitas das vezes o Senhor está te chamando. Ele derramou na sua vida a unção, poder e autoridade. E o que você tem feito com isso? Você tem guardado? Você tem deixado de lado? Porque você não pode sair, você não pode usar, mas você tem meios sim de usar. Como esse jovem veio aqui. Nós estávamos conversando e a presença do Espírito Santo nos envolveu. Porque nós estávamos falando de alguém, de uma pessoa que ele é o onipotente, onisciente, onipresente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava presente naquilo que nós estávamos falando. E muitas das vezes você tem perdido tempo falando da vida dos outros, falando daquilo que não agrada o Senhor. Você tem que falar daquilo que o Senhor colocar no seu coração. E esse jovem saiu daqui hoje, querendo, até ele pediu fotos da Bíblia que a gente tem aqui em casa, para ele se aprofundar. Você tem que levar, porque tem pessoas sedentas da palavra. Porque tem pessoas que estão acordadas, tá esperta. Não está aqui com os discípulos ali dispersos. Porque muitas das vezes o Senhor ele derrama a unção, ele derrama
o poder, ele derrama a autoridade. E o que você faz? Você deixa parado. Você não usa para nada. E o Senhor manda dizer para você: vamos agir, vamos fazer, não vamos ficar igual Tomé, desconfiando das coisas, achando que... Não, a nossa fé, ela move montanhas. Nós vivemos pela fé. A fé é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não está vendo. Eu creio que amanhã, eu creio que essa semana vai ser uma semana abençoada. Aleluia. Mas eu creio pela minha fé. Mas muitas das vezes nós estamos igual Tomé, nós temos que crer para ver o que vai acontecer. Ah, irmã, eu preciso do milagre. Ah, mas não vai acontecer ainda, eu tenho que ver. Mas pela fé eu creio que o milagre já chegou na sua casa, a enfermidade já foi embora, tudo aquilo que o diabo lançou contra a sua vida já foi destruída pelo poder do Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito Santo que está na minha vida, está na vida do Silvio, está na sua vida. Então eu peço para você, se desperta. Vamos ficar ligados daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Versículo 25. Olha o que acontece. Disseram-lhe, agora os discípulos falando para Tomé, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu-lhe, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu costado, não crerei. O que eu aprendo aqui? Que tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus, eles viveram as experiências com Jesus, Tomé não estava acreditando. Tudo aquilo que Tomé vivenciou com Jesus Cristo, nesse momento Tomé, ele só acreditava se ele visse com os seus olhos carnais. Então aqui Tomé, ele está baseando a sua fé na visão. Tomé, ele disse aos seus amigos, discípulos, olha, vocês estão falando que o mestre esteve aqui, mas se ele aparecer de novo, ele precisa me mostrar os furos na mão dele, ele precisa me mostrar o lado dele onde a lança foi furada, porque senão eu não vou acreditar que seja ele. Então tudo aquilo que Jesus havia ensinado, havia falado, as experiências que ele viveram com Jesus, Tomé estava baseando tudo isso na sua fé, na sua visão, não nas coisas espirituais. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que ele precisou olhar com nós precisamos enxergar as coisas com nossos olhos espirituais. Nós andamos pelos nossos olhos espirituais, porque tem coisa, queridos, que a carne, se a gente for enxergar com os olhos carnais, tem coisas que nós não vamos entender. Tem coisas, se nós enxergar com nossos olhos carnais, nós não vamos compreender, porque tem coisas que é do Espírito, somente quem é espiritual vai entender o que é Espírito. Não tem como você ser espiritual ou você ser só carnal e querer entender as coisas do Espírito. Nós não entendemos. Então Tomé, ele estava com uma barreira. A Bíblia diz que eles estavam trancados. Eles colocaram uma barreira entre eles e Deus. Eles estavam com medo, apavorados. Porém, eles estavam olhando tudo com os olhos carnais. A alegria deles só voltaram quando Jesus se apresentava a eles. E a Bíblia diz que Jesus chega e diz, a paz seja convosco. Por que Jesus diz a paz seja convosco? Por que nós falamos a paz seja convosco, graça e paz, a paz do Senhor? Porque nós estamos querendo dar a paz de Cristo às pessoas. Nós estamos querendo que a mesma paz que Jesus passava aos seus discípulos, passava aos seus seguidores, que nós venhamos ter nos momentos de aflições, nos momentos de adversidades, nos momentos turbulosos, nos momentos de tribulação. Nós temos que olhar com os olhos espirituais e ter a paz. Porque se nós olharmos com os olhos carnais, nós vamos desesperar mesmo. Nós vamos nos apavorar mesmo. Nós vamos querer ficar trancado, com medo. Porque nós estamos olhando com os olhos carnais. E aí, continuando no versículo 26, 8 dias depois, a Bíblia diz que 8 dias passados, depois, os discípulos estavam reunidos novamente. E Tomé agora está com eles. Quer dizer, agora Tomé entrou na posição. Antes, quando Jesus veio a primeira vez, ele estava fora de posição. Ele não recebeu a virtude, a plenitude do Espírito Santo. Ele não recebeu o sopro do Espírito Santo porque ele não estava. Agora Tomé está. E vindo Jesus, estando as portas trancadas, eles estavam novamente com a porta trancada. Novamente eles estavam sem paz. E aí, pondo-se no meio dele, disse, paz seja convosco. Que Jesus está dizendo, acalma, cheguei, fique tranquilo, estou trabalhando nisso. Acalma o seu coração, meus discípulos. Acalma o meu coração, igreja.
eu ressuscitei, eu fiz tudo aquilo que eu havia prometido, que eu ia ser crucificado, morto, mas ao terceiro dia eu iria ressuscitar. Ao terceiro dia o templo seria reconstruído. Aleluia. Aquele templo que eles levaram 40 anos para construir, quando eu disse que iria derribar ele, em 3 dias eu ia reconstruir, que eles falaram, mas foi mais de 40 anos para construir, em 3 dias você vai fazer isso? Ele estava fazendo aqui, ó, na sua ressurreição. E aí no versículo 27 ele diz, depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. O que ele queria dizer, irmão Silvio? Ele queria dizer assim, Tomé, crê na minha ressurreição. Tomé, crê que eu sou poderoso para mudar as situações da minha igreja. Crê que essa enfermidade que você está passando, essa dificuldade que você está passando, esse momento difícil que você está passando, crê, não seja incrédulo. Crê, eu ressuscitei por causa disso, eu ressuscitei para te dar vida, vida com abundância, eu ressuscitei para que você possa viver no paraíso, eu ressuscitei para que você tenha esperança, eu ressuscitei para que a minha igreja possa vir morar no meu reino. Então ele estava dizendo, Tomé, não seja incrédulo. E nós estamos vendo hoje, irmã Valquíria, muitas pessoas incrédulas, elas precisam ver. Tomé precisava tocar, Tomé precisava olhar. Tomé andou com Jesus, Tomé foi discípulo de Jesus, Tomé se tornou apóstolo de Jesus, mas quando pintou-se, sabe o que acontece? Sabe o que dá a entender? Que enquanto Jesus estava, antes da sua crucificação, vivo, andando com eles, pregando pela Galileia, pela Judéia, por Samaria, por todos os lugares que Jesus passou, o que dá a entender é que depois que Jesus morre, a fé de Tomé diminui, a fé dos discípulos diminui, porque agora eles não têm um mestre carnalmente, fisicamente, tem espiritualmente como nós temos hoje. Porém, o que dá a entender é que Tomé talvez chegou no momento da sexta-feira à tarde, quando Jesus é crucificado, é preso e é morto, dá a entender que eles estão dizendo, acabou nossa esperança, acabou a nossa vontade de viver, e Jesus está dizendo, vou ressuscitar, vou mudar isso, essa situação vai passar. Então, crê, queridos, nessa noite que Jesus pode mudar a situação. Talvez a enfermidade que você está passando, talvez a dificuldade financeira, a dificuldade nessa pandemia, não é nada no momento, é coisa de momento, é coisa que Deus estabeleceu para que a igreja se desperte, para que a igreja sabe o que acontece, irmã Valquíria, com os Tomé? Que com essa pandemia os Tomé estão falando, eu quero ver como é que vai voltar a igreja. Os Tomé estão dizendo assim, eu quero ver como é que vai ser agora, com pouca gente, eu quero ver agora como é que vai ser. O milagre vai ser o mesmo, porque o Deus não mudou. A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não mudou, vai ser a mesma, com pouca gente, com muita, ele vai continuar trabalhando. O que o diabo não entendeu, com tudo isso que está acontecendo, é que a igreja está mais fortalecida, porque as pessoas estão orando mais do que elas oravam. Como assim, irmão Silvio? Porque todo mundo está orando para essa pandemia, para essa enfermidade não acontecer no meio da sua família, não acontecer no meio dos teus amigos. Então a igreja está mais em oração do que antes. Então Deus talvez olhou e falou assim, calma aí, eu preciso mexer com a minha igreja, que a minha igreja está meio acomodada, está meio Tomé. Então agora eu vou mexer com a minha igreja para despertar a oração. E quantas pessoas têm orado? Então o diabo tentou, de uma maneira, derrubar a igreja, como se ele pudesse fazer isso, e Deus do outro lado mostrando para o diabo que a igreja está mais fortalecida do que já estava. Então o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que a igreja agora em si, a igreja ela não é uma igreja derrotada, a igreja não é uma igreja fracassada, a igreja não é uma igreja que o diabo derrubou. Sabe por quê? Porque Jesus lá atrás disse para Pedro, falou assim, Pedro, eu estou te entregando a chave da minha igreja, porém o inferno não vai prevalecer contra ela. Então nós não podemos ser Tomé, irmão, eu não vou para a igreja não, porque eu posso ter contato com alguém lá, porque ninguém sabe se está... Não seja Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Não estou dizendo que você não deva vigiar, eu não estou dizendo que você não deva tomar os cuidados que tem que ser tomado, porém eu estou dizendo que não seja Tomé, porém eu estou dizendo, seja crente. Jesus olhou para Tomé e falou assim, Tomé, você precisou tocar, você precisou ver o meu furo para você crer, mas bem-aventurado é aqueles que não viram e estão crendo. Eu creio no milagre, aleluia. Eu creio numa mudança, eu creio, é isso que a gente prega.
Todos os irmãos que estão pregando aí, sempre trazendo mensagem de esperança, mensagem que você deve crer que Jesus é poderoso para mudar qualquer situação, irmã Valquíria. E aqui, se você estiver com o Espírito Santo de Deus e ter fé, você será fortalecido quando estiver mais consciente de que Deus está com você. Aleluia. E que Jesus Cristo, o Filho de Deus, habita em seu íntimo e promete jamais o abandoná-lo. Não é plano de Deus que você seja derrotado. O diabo quer que você seja derrotado, mas Deus diz, você é vencedor, porque o Espírito Santo de Deus é na sua vida. Só um pouquinho, eu tô vendo um comentário aqui da Shailene Bastos dizendo, eu, Jean Carlos, estou hoje igual a Tomé. E deixa eu falar algo para você. Aqui olhando para o texto, Tomé, quando ele chega aqui, se você for ver o versículo 28, ele vai dizer assim, então respondeu Tomé, Senhor meu, Deus meu. Ele precisou tocar, ele precisou ver para que a situação dele mudasse. O que Jesus queria ensinar, que nós precisamos crer, é que independente daquilo que você esteja passando, independente daquilo que você esteja vivendo, independente daquilo que as pessoas dizem que você é, ou que você deixa de ser, entenda uma coisa. Tomé, a partir desse momento, a Bíblia não vai falar muito do ministério dele, mas eu quero crer que ele, a partir desse momento, ele entendeu que ele precisava ver as coisas com os olhos espirituais. E o que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Eu quero dizer que você tem que começar a olhar as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Porque se a gente for olhar com os olhos carnais, tem coisas que a gente não vai entender e compreender. Então nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Porque muitas vezes as pessoas olham com os olhos carnais, ela diz, acabou. Ela se desespera, não vou aguentar, vou parar, vou desistir, não vou suportar, não aguento mais e vou desistir. E coloca uma barreira, como os discípulos colocaram aqui, com as portas trancadas, com medo. Colocaram uma barreira, disse, olha, aqui ninguém entra, porque nós temos medo. E Jesus entrou e diz, a paz seja com você, eu estou dando a minha paz, a minha confiança. Eu estou dizendo para vocês que eu sou capaz de mudar isso. Não seja Tomé, seja crente, crê que Jesus é capaz sim de mudar uma situação, irmã Valquíria. Eu preguei uma palavra lá na igreja, né, sobre crentes e servos, né? E muitas das vezes tem crentes e tem crentes servos. Você hoje, você é crente ou você é crente e servo? Porque Tomé, ele foi, alguns minutos ele foi crente. E os demais discípulos, eles foram crentes servos. Então eu digo para você, não seja um Tomé. Porque Pedro, ele foi chamado, foi derramado sobre a vida dele o Espírito Santo de Deus. A unção, a graça, o poder. E ele era um pescador. Ele tinha lá a sua empresa, ele era pescador. Mas o que aconteceu? O Senhor chamou ele para ser um pescador de homens, de almas. E hoje o Senhor está chamando eu e você para ser um pescador de almas. E o que nós temos feito? Nós estamos igual Tomé, tendo que ver para crer. E tocar ainda, né? Querer tocar, querer ver o que está acontecendo. Mas será que o meu pastor lá... O Silvio sempre fala, se chegar alguém lá na igreja e ser curado, um paralítico, um cadeirante, muitos vão duvidar. Muitos vão dar glória a Deus. Muitos vão duvidar, mas a maioria vai dar glória a Deus, aleluia, porque crê num Deus poderoso, que é aquele que nós servimos. Mas tem ainda, dentro da igreja, tem muito Tomé. Nós temos que parar de ser Tomé. Nós temos que ser servos crentes, aquele que acredita na presença do Espírito Santo. Naquele que derramou a assunção sobre a nossa vida. E eu quero... Antes de você falar, e tem bastante pessoas aqui, eu queria mandar um abraço para eles. O Paulo Wesley, que acabou de entrar, a irmã Paula Farias, o meu pai tá lá assistindo, que Deus abençoe sua vida, pai. Astilho. O Juliano, o presbítero Juliano,
o Aleandro Barella, que Deus abençoe sua vida, a irmã Fátima Galvão, a irmã Valmira, que Deus abençoe, a Jéssica Sanches, que Deus abençoe sua vida, a irmã Elba de Sá, pastor Carlos, Pastora Neuza, né? a pastora Neuza, que Deus abençoe, o pastor Orlando, que Deus abençoe sua vida, pastor Orlando, a irmã Sandra Brito, a Miriam Rodrigues, a Charlene Bastos, a irmã Vera, o Luizinho, que Deus abençoe sua vida, Luizinho, abri uma sala de vídeo ali, que Deus abençoe, a irmã Josilene Borim, a Neuza Lima e a irmã Beth, que Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, versículo 29. Vê a hora pra mim que eu esqueci o... Tô sem relógio aqui. Versículo 29. E disse-lhe Jesus: por que me viste, ó Tomé, creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Aqui nós vamos aprender o grande ensinamento de Jesus Cristo. Jesus está dizendo: Tomé, você para acreditar no milagre, Tomé, você que andou comigo, você que viveu experiências comigo, você que viu ressuscitar mortos, curar paralíticos, coxos, cegos, enfim, você viu milhares de milagres. E dentro desse capítulo 20 você vai ver que João vai descrever que ainda na presença dos discípulos, antes de ser, voltar ao céu, ao seu trono, ao seu lugar digno, ele ainda fez vários milagres que ele não escreveu, né, que ele não colocou aqui. Porém, Jesus está dizendo: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não creram, ou que não viram e creram. O que você quer dizer com o irmão Silvio? Que eu e você, nós somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus fazer milagre nenhum. Nós estudamos a palavra de Deus e cremos que Ele fez. Porém, nós somos bem-aventurados porque nós cremos que Ele fez tudo isso que a Bíblia relata. Então nós somos bem-aventurados porque nós cremos que mesmo estando no meio de uma dificuldade, de um vento, de um temporal, seja lá o nome que você dá, aquilo que você passa, nós cremos que Jesus é poderoso para mudar situações. Nós cremos que Jesus ele muda o vento de lado de um para o outro, da forma e do jeito que Ele quer. Muitas vezes os seus discípulos se desesperaram com situações e Jesus, calma, tranquilo. Por quê? Porque as coisas sempre estão no controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Nada Deus permite acontecer se não tiver no controle dele. Ainda que o diabo muitas vezes tentou controlar as coisas, ofereceu a Jesus o reino, dizendo: olha, eu te dou tudo isso. Tudo estava no controle de Deus. Então aquilo que você está passando, aquilo que você pode estar no momento de alegria, você pode estar no momento de tristeza, você pode estar no momento de angústia, você pode estar no momento de agonia, mas você pode estar aí glorificando a Deus porque a tua vida está bem. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Deus ainda não perdeu o controle. Muitas vezes somos Tomé porque Deus lá do princípio, quando a Bíblia diz que lá do princípio não existia nada e Deus foi criando, é o mesmo Deus que operava lá na vida de Moisés, operou na vida de Abraão, opera na nossa vida. A diferença é que nós somos igual Tomé, nós colocamos barreira, impedimento, e muitas vezes nós saímos de posição onde ela está. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no meio dos discípulos, apenas 10 discípulos estavam, porque Tomé não estava, ele soprou a unção, a plenitude do Espírito Santo sobre os discípulos, e onde estava Tomé? Fora de posição. Tomé deixou de receber naquele momento a unção e a plenitude do poder de Deus. Porém, nós vamos entender que muitas vezes nós precisamos estar na posição. E qual que é a posição? A posição que Deus pediu para nós ficarmos. Toda vez que Israel venceu uma batalha, eles ficaram na posição correta, na posição que Deus queria. E muitas vezes que Deus permitiu eles perderem batalha, era porque eles não estavam querendo fazer a posição que Deus queria. Eles queriam fazer a posição deles. E Deus disse: então vocês vão perder a guerra, porque essa não é a posição que eu quero que vocês estejam. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 29, que eu aprendo, está dizendo: bem-aventurado Tomé, são aqueles, a minha igreja, a futura igreja, através de vocês apóstolos, vão formar. Eles vão crer naquilo que vocês vão pregar. Eles vão crer naquilo que vocês vão ensinar. Eles vão crer naquilo que vocês vão vivenciar. Então, quando nós vamos aqui para o Novo Testamento, nós vemos Paulo pregando, formando igreja. Bem-aventurados são aquelas pessoas que creram em Paulo, creram nos apóstolos, creram nos pregadores de Jesus Cristo. Sabe por que a tua igreja tem membro? Porque eles são bem-aventurados e crê na palavra de Deus. Sabe por que a tua igreja tem membro?
Porque eles não creem que você é só um homem de Deus. Eles creem que você é usado por Deus, porque eles creem que aquilo que a palavra, aquilo que o ensinamento da Bíblia diz é real e verdadeiro. Então eles creem nisso. Muitas pessoas acreditam numa coisa, acreditam em outra, mas o que verdadeiramente vale é aquilo que a Bíblia diz e nós aprendemos e cremos. Nós somos bem-aventurados. Entenda isso, querido, nessa noite. Você é bem-aventurado. E não é eu, não é o irmão Silvio, não é a irmã Valquíria que está dizendo. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creram. Aí o versículo 29 agora, que eu disse, aqui ele está dizendo, ele disse-lhe, porque viste Tomé, creste, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe o que está acontecendo? Lá em cima, eu disse que Tomé estava baseando a fé dele na visão. Aqui, agora ele vai basear na palavra de Deus e não na visão. Agora ele vai crer, porque Jesus está pregando para Tomé. Diz, Tomé, crê que eu sou o Deus que muda situações. Agora que você viu os furos, agora que você viu tudo isso, você crê. Então agora ele tá parando de basear as coisas dele na visão e está baseando agora a sua fé através da palavra de Deus. Irmão, sei o que você quer dizer com isso. Eu quero dizer que nós temos que basear nossa fé no que diz a palavra de Deus. Não o que os outros dizem para nós. Não o que os outros falam para nós. Eu sempre falo, não seja aquilo que as pessoas digam que você é. Seja aquilo que Deus determinou que você seja. Não seja Tomé, não seja incrédulo, não acredite. Eu preciso ver para acreditar, irmão Silvio. Eu preciso tocar no milagre para me ver, porque é muito fácil a gente vivenciar milagre dos outros. Sabe por quê? O milagre muitas vezes não acontece conosco, porque nós ficamos igual Tomé. Eu preciso. Aí, sabe, irmão Valquíria, que me faz lembrar que aí precisa aparecer um anjo igual apareceu para Pedro na prisão, precisa aparecer um anjo igual apareceu para Jacó, precisa aparecer um anjo igual apareceu para a mãe de Jesus, para eu crer que vai acontecer alguma coisa que a palavra diz que vai acontecer. Então, bem-aventurados, quer dizer, bem-aventurados é aqueles que crê, não viram, mas crê. Por quê? Porque eu creio que Jesus é poderoso para mudar vidas e situações nessa noite. Amém? E muitas das vezes a gente dentro da igreja, o pastor ele fala, vamos fazer uma oração, né, de cura, de libertação, e muitas das vezes as pessoas vão ali para frente, quem está necessitando, né, vai ali para frente e sai da igreja e fala assim, eu não recebi. Mas tem aquele que saiu dali e já saiu curado. Mas pela fé, ele já está curado. Às vezes você vai lá na frente receber uma oração sem fé. Só para ver o que vai acontecer. Está acreditando na oração do irmão, mas sem basear a fé dela. Sem basear a sua fé. Aí não acontece, né? Irmão, não sei. A palavra do Senhor diz, se a sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela pode mover uma montanha. Mas aí eu vou na oração do irmão Silvio. Mas o irmão Silvio orou pra mim, que unção que ele tem. Não aconteceu. Então eu não quero mais que o irmão Silvio orar pra mim. Mas e a sua fé? Como que ela está? Como que está a sua fé hoje? Ela está abalada? Ela está firme? Ela está forte? Porque muitas das vezes nós esperamos, nós confiamos no irmão, não confiamos no Deus. Porque quem faz não é o irmão, não é o pastor, não é a pastora, não sou eu. É Deus. Nós somos só instrumento. Tudo acontece quando Ele quer, não quando nós queremos. Mas nós temos que colocar nossa fé em ação. Se nós não colocarmos a nossa fé em ação, nada vai acontecer. E nós temos que crer. Porque o Senhor colocou, como o Senhor disse, nós somos instrumentos nessa terra. Para nós sermos vencedores nessa terra, porque o Senhor, Ele nos chamou para ser instrumento nas mãos dEle, não na nossa vontade, não no nosso querer. Não adianta eu ir lá e querer falar para o meu esposo algo de mim, eu tenho que falar algo do Senhor para ele. O Senhor falou assim, isso para você. Vai testificar no coração dele. Mas muitas das vezes tem pessoas que só vai para a igreja, só vai atrás das pessoas querendo oração. Ela não exerce a sua fé. Não te cortando, mas já te cortando. Eu vi a irmã Sandra entrar ali e me fez lembrar um fato. A irmã Sandra um dia falou que sonhou que nós estávamos andando em um avião. E essa noite eu sonhei tanto com o avião. Eu estava até filmando o avião descendo
Né? Não sei o que veio na minha cabeça isso agora, mas essa noite, pensa num homem que sonhou com um avião. E aí eu falei assim, irmão, se você quer viajar, não. Aí eu vou olhar com os olhos espirituais, porque se eu for olhar com os olhos carnais, eu tenho medo de avião. Nunca andei, mas eu tenho medo. Eu prefiro andar de metrô, de trem, de carro. Porém, sabe o que me faz olhar com os olhos espirituais? Que Deus quer que a gente faz voo longos. E que voo longo é esse? A live. Quantas pessoas estão sendo alcançadas? Olha, se eu não me engano, o Júnior Andreu é o meu primo lá dos Estados Unidos, o filho do Toninho. Se for você mesmo, você dá um joinha aí pra mim. Porque a minha irmã lá na Espanha, ela assiste. E ela diz que as amigas delas assistem também. Então, assim, tá indo pra lugares que nós não imaginamos. Tem pessoas que nós não sabemos como que está o coração dela. E uma palavra que você fala, que nós falamos, que o Senhor nos usa para dizer, pode curar um coração, pode curar uma alma. Mudar vidas. Mudar muitas vidas. Porque hoje tem muitas vidas oprimidas. Muitas vidas oprimidas pelo medo. Pelo medo de sair na rua e pegar esse corona, esse troço aí. A gente tem que orar, vigiar, sim. Mas nós temos que viver a nossa vida. O Senhor nos chamou para fazer o quê? A diferença. Eu e você, nós somos diferentes. Eu e meu esposo, nós somos um casal. O Senhor nos uniu. Casal de dois. O Senhor nos uniu para nós fazermos a obra juntos. Mas eu e ele, nós somos diferentes. Aquilo que o Senhor me deu é meu. Aquilo que o Senhor deu para ele é dele. Mas é diferente. E nós dois nos encaixamos. Nós somos só igual naquilo que nós cremos. Sim, claro. Mas muitas das vezes o Senhor, ele fala para mim, vai lá e faz. Vai lá e ora para fulano. Vai lá e faz isso. Eu vou. Meu marido, ele já é mais retido. Ele já é mais... Sou Tomé não, viu? Mas ele vai também. Mas nós temos que nos dispor a fazer. Mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Eu não posso também sair e fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor botar no meu coração. Aquilo que o Espírito Santo, porque eu creio que na minha vida, na vida da minha família, já foi derramada a unção dobrada. Eu peço para o Senhor todos os dias na minha vida e na vida da minha família. Porque nós necessitamos de unção dobrada na nossa vida. Porque nós necessitamos, porque a nossa luta não é contra carne, é contra essas potestades, contra o diabo. E ele não vem por brincadeira, ele vem para nos destruir, para querer nos derrubar, para querer nos deixar triste, abatido. Amanhã nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Aleluia. Eu já tô ansiosa, porque eu quero amanhã já ser uma das primeiras a tomar minha Santa Ceia. Eu vou estar lá para auxiliar. Já quero ser uma das primeiras, porque quando eu estou ceando, eu estou me preparando, que eu aprendi, estou me preparando para cear com o Senhor lá no céu. Então eu fico muito feliz. E ainda mais amanhã eu vou poder servir o meu Deus na sua casa, lá no seu templo. Então eu peço para você que está aí nos ouvindo, que está desviado, que está afastado, não quer mais ir para a igreja, está desanimado. Não seja Tomé. Pode me colocar aí, irmão, eu preciso de ajuda. É nós, olha lá, ela. É teu primo, né? É meu primo. Então assim, olha, ele está nos Estados Unidos. Então a palavra do Senhor está indo, lá nos Estados Unidos. É nós agarrado com Deus. Então assim, ele tá lá. Juninho, que Deus abençoe a sua vida da sua família aí. E eu sei que Deus está trabalhando na vida de muitos irmãos, na vida de muitos. E eu peço para você, levanta suas mãos dentro da sua casa e ore, repreenda esse mal, essa tristeza. Fala, Senhor, que todo mal, que o Tomé não entre dentro da minha casa. Que nós sejamos discípulos dispostos a fazer a sua vontade. Porque o Senhor derramou na sua vida, a unção de ousadia, a unção de poder, de glória.
a unção que cura, a unção que liberta. Então seja um discípulo do Senhor. Não seja alguém que o Senhor chamou uma folha jogada ao vento, que vai para lá e vem para cá. Seja um discípulo, um crente servo cheio de coragem, cheio de unção, cheio da glória do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos chama todos os dias para a gente fazer isso. E eu aprendi a levantar as minhas mãos e repreender todo o mal dentro da minha casa. Eu não preciso chamar o meu pastor para vir orar dentro da minha casa. Eu não preciso chamar o presbítero, porque o Senhor colocou a unção dentro na minha vida, na vida do meu esposo. Quantas das vezes à noite, a irmã Deus até comentou, né? Que à noite o diabo vem querendo ali lutar, falar, fazer, e nós estamos fortes, nós temos que levantar e repreender, porque o Senhor é aquele que está conosco, Ele vai na nossa frente. Como eu disse, a nossa força vem dele. E por que você está com medo? Por que você está abatido? Se a sua força vem do Senhor. E a força dele é grande. A força dele é sem medida. E o amor dele por mim e por você também é sem medida. Ele nos ama da maneira que nós somos, da maneira que ele nos formou. Então eu digo para você, não seja um Tomé. Seja um servo, seja um discípulo. Leve a palavra do Senhor. Amém, queridos? Que você possa ficar nessa noite com essa palavra. A Bíblia diz que quando Marta e Maria, Jesus chegou na aldeia de Betânia, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Jesus estava testando a fé delas. Jesus queria que elas se baseassem na fé através da palavra dele, através daquilo que ele já havia prometido em nome de Jesus. Que você possa ficar nessa noite com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que entraram aí, participaram conosco. Aqueles que nós não podemos responder agora, a gente responde depois em nome de Jesus. Lembrando que amanhã Santa Ceia do Senhor, a partir das 15 horas até as 17 horas. Então vá cear, né, o mesmo processo que foi mês passado de carro, e que você possa participar da Santa Ceia do Senhor, né? Às 18 horas vai ter um culto, né? O culto que as pessoas que se inscreveram aí através, né, do WhatsApp lá que o pastor colocou, né? E às 20 horas também haverá outro culto. Esse das 20 horas será transmitido ao vivo para aquelas pessoas que não poderão ir, em nome de Jesus. Então amanhã às 15 às 17 Santa Ceia. Fala, irmão Silvio, eu vou deixar passear na hora do culto. É muito corrido, o pastor já avisou, né? Na hora do culto não tem. Não tem como. Então vá das 15 às 17 horas, a não ser que seja um caso de extrema urgência, aí você comunica com o pastor e você resolve com o pastor em nome de Jesus. Lembrando que domingo não tem amanhã não tem a live, porque vai ter o culto, mas segunda-feira tem aí o pastor Agileu, né, trazendo aí uma palavra em nome de Jesus. E mais uma vez, parabéns à irmã Fátima aí pelo seu aniversário, que Deus possa te abençoar mais uma vez em nome de Jesus. E sua saudação final? A irmã Thelma também, a irmã Thelma Sanches, que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho somente que agradecer a todos vocês que sempre estão aí conosco, né, ouvindo a palavra do Senhor, né? A Maria do Carmo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Maria do Carmo, receba a unção e a graça e a presença do Espírito Santo dentro da sua casa. O Senhor, Ele nos deu essa mão aqui, ó. Levanta ela dentro da sua casa, irmãos. Ora, repreenda todo o mal. Como que se diz? Exerça a sua fé. Nós temos que exercer a nossa fé. Não adianta nós só orar e não exercer a nossa fé. Nós temos que exercer aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. Porque se nós não exercemos a nossa fé, hoje nós não estaríamos aqui. Porque como... Eu estou encerrando, mas algo que o Senhor colocou no meu coração. Jó perdeu tudo. Mas ele teve fé. A sua mulher disse: amaldiçoa o seu Deus e morra, porque acabou tudo. Mas ele, com a sua fé, ele disse: não, meu Deus é aquele que vai me devolver tudo. E Deus devolveu tudo para ele. E eu creio que tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o diabo tirou da sua vida, o Senhor, ele está devolvendo dentro da sua casa, dentro da sua família. E eu peço para você, continue sendo discípulos, continue sendo crentes servos, não crente igual Tomé. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
Amém, queridos. Que Deus possa te dar uma semana abençoada debaixo da graça, da unção e da plenitude do Espírito Santo. Lembrando novamente, segunda-feira, pastor Agileu, né? Em nome de Jesus aí com a live, trazendo a palavra de Deus. E hoje tem a live dos jovens, eu acho, depois. Não, acho que não tem, né? Não tem? Não. Então, Se tiver, né? Mas eu acredito que não. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite, pedindo por todas essas vidas, pedindo por todas essas almas, que o Senhor possa ter adentrado com essa palavra no coração dos teus filhos, que eles venham crer somente que o Senhor é capaz. Pai, nós somos apenas instrumentos na tua mão, usados. Nós falamos aquilo apenas que o Senhor deseja que a sua igreja ouça. Então nessa noite, Pai, que a unção e o poder do teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, e que cada um, Pai, tenha uma semana abençoada, diferenciada na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tiver que operar nesse momento, o Senhor opere cura, libertação, restauração, faça a sua vontade e o seu querer, Pai. E que amanhã estaremos todos debaixo da tua graça no templo para te adorar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Nos dê uma semana abençoada de poder e graça. Eu que oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, uma semana abençoada, e até sábado que vem, em nome de Jesus. que Deus abençoe.